Alfabeto da área de redes, letra K. Letra K a gente tem kernel, keep alive, kill e kiss. Kernel. Kernel é um núcleo de sistema operacional onde ficam os controles de hardware, ou seja, controle de gerenciamento de memória, controlador de disco, gerenciamento de processador, possibilidade de criação de processos, remoção de processos, todos os algoritmos envolvidos nisso. É uma parte fundamental aí dos sistemas operacionais. O principal. Então, onde é que fica o kernel? O kernel vai atuar no gerenciamento do hardware e, através das chamadas de sistema, possibilita, por meio de bibliotecas, que se sejam criadas aplicações. Caso mais comum, trivial, é o kernel do Linux. Temos kernel em qualquer sistema operacional. Android, Windows, macOS. Só que a graça do Linux é que a gente tem acesso a fazer alterações no kernel. Parâmetros do kernel são importantes para fazer otimização do sistema operacional, mas a ideia é poder, no caso do Linux, inclusive modificar o kernel, né? Isso não é possível no sistema proprietário. Pois bem. Depois temos Keep Alive. Então, o que é genericamente o Keep Alive? É um mecanismo utilizado para manter conexões ativas, que envia sinais periódicos. Aí tem protocolos que vão usar isso, como, por exemplo, o SSH para não fechar uma conexão. No caso do HTTP, para poder fazer download ou upload de objetos. Então, esses caras aqui, esse termo é usado na área de redes para isso. Então, vou trazer aqui um exemplo de uso do HTTP. Então, na época, o início do HTTP versão 1.0, não existia um mecanismo de Keep Alive. Então, para cada objeto, o que é um objeto? Um código PHP, um PNG, um JavaScript, era aberta uma conexão, se fazia um GET e fechava a conexão. Porque é totalmente sem nenhum desempenho, certo? Coisa horrorosa. Mas vamos pensar, quando foi criado o HTTP 1.0, as páginas tinham 10 objetos. Hoje, um portal tem 400. A evolução aconteceu na padronização do HTTP 1.1, que é usado até hoje. Que é abrir uma conexão TCP e possibilitar, por meio do Keep Alive, fazer nessa mesma conexão diversos métodos, normalmente GET, para baixar os objetos. Então, esse é um exemplo de Keep Alive. O kill é um comando que é usado em sistemas Unix. Normalmente aqui a gente vai falar de Linux, né? Mas ele não nasceu no Linux, ele é usado há muito mais tempo, que envia sinais. Então, assim, ó, nem todos os sinais são para interromper a execução. Certo? Podemos usar um kill para fazer um reload. Então, os sinais enviados por esse comando kill estão listados aqui. Então, por exemplo, um SIGUP, o que ele faz? É um reload, um restart num processo. Aí um SIG, esse um pode fazer isso. Depende, né? Qual é o comportamento do processo quando recebe o sinal. Se tu fizer um aqui, provavelmente tu vai fazer um kill na maior parte dos processos. O 9, o sinal 9, que alguns dizem assim, né? Manda um -9 aí. Não é menos, né? Isso aqui é o parâmetro, 9. SIG kill, tu vai interromper o processo
Se tiver arquivos abertos do processo, ele vai simplesmente abandonar esse arquivo. Isso aqui tem que usar com muito cuidado, certo? Um alerta aqui. Tu fechar um processo usando kill com o sinal -9, menos o 9, pode perder dados. Então a ideia é usar o 1 primeiro para encerrar de forma elegante. Se não der, aí sim, usar o sinal 9. E depois temos essa abordagem aqui, né? Esse princípio, que é o KISS. Keep it simple, stupid. O mais agressivo que possa ser isso aqui, mas isso aqui é muito importante. Isso aqui enfatiza a simplicidade na criação de sistemas, produtos, e no nosso caso aqui, envolve organização. Então assim, ó, à primeira vista, quando se faz uma bagunça, tu resolveu um problema naquele momento, só que tu criou outros 15 para depois. Então, organização. Quando realizar qualquer tarefa, tentar te fazer de forma mais simples possível, de forma documentada. Então, não complica, porque a coisa já está complicada. Esse é o resumo. Depois temos KVM e Kermit. O KVM, então, vem a ser Keyboard, Vídeo e Mouse. Isso aqui é um dispositivo, né? Mas é uma tecnologia também, que tu consegue controlar vários computadores usando uma única console, que envolve teclado, monitor e mouse. Então é algo assim. Tu vais utilizar um único teclado, um único monitor, um único mouse, e tu vai poder gerenciar qualquer equipamento que está nesse rack aqui. Aqui eu trouxe um exemplo do mais comum. Então tu pode conectar até mais de um monitor aqui, né? Mas tu pode conectar na USB dos PCs aqui. Então, nesse caso são dois, PC1, PC2, e usar um único teclado, um único mouse, uma única impressora, certo? Som, e tem outras coisas aqui que podem ser compartilhadas. Então, num rack onde tu tem 10 servidores, isso aqui é uma coisa obrigatória. Do que ficar tentando conectar um mouse, um teclado, um monitor atrás dos racks aqui em cada servidor, né? O Kermit, ele é um protocolo de transferência antigo, usado para transmitir e para receber arquivos na época que se usava linha de escada, né? Normalmente com BBS ou servidores que tinham arquivos que tu usava por discagem. Então, aqui tem um exemplo de uso do Kermit. Então, como é que funciona isso aqui? Tu acessa por telnet ou por linha de escada. O cliente aqui que está fazendo acesso tem que ter um cliente do Kermit. E esse protocolo, como é que ele funciona? Ele joga na tela, certo? Ele joga como se fosse um print em blocos. Esse Kermit aqui. Aí tu pega esse cara aqui e joga no teu disco local. Então era assim que eram feitos os downloads, né? Nessa época aí. Um protocolo antigo, não é mais usado. Então aqui são termos da área de redes com a letra K.